Bem, estamos iniciando então mais uma aula, né? A nossa primeira desta disciplina. A todos vocês que estão aqui presentes, obrigado, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Roberto. Daqui a pouquinho eu vou me apresentar mais adequadamente para os colegas aí que não estão presentes nesse momento ao vivo aqui, mas que vão assistir essa aula depois. Também obrigado pela atenção desde já, obrigado pela participação na disciplina. Espero, desde já, que vocês possam ter um bom aproveitamento, né? Geralmente, como eu faço na primeira aula, a gente vai bater um papo, eu vou apresentar algumas informações mais institucionais, que é o plano de ensino, né? É recomendado que nós façamos isso para que vocês tenham ciência do que nós vamos estudar, do que é contemplado no projeto pedagógico do curso, né? Para que haja uma clareza nesse processo. Quanto à metodologia da disciplina, avaliação, aquilo que vocês já estão acostumados nesse universo acadêmico. Depois a gente tem hoje ainda também uma segunda aula, né? Ainda que no mesmo dia, para que não fique só a apresentação, a gente dê tchau e vá embora, para que a gente possa aproveitar esse momento. Então, eu tenho a segunda aula já, que é uma aula introdutória para resgatar alguns conceitos, né? Essa disciplina, por estar aqui na nossa grade curricular, né, poderíamos dizer assim, é recomendado que seja praticada ali por acadêmicos do sétimo semestre, em virtude do conhecimento prévio necessário. Inclusive, ela possui pré-requisitos, né, em relação à matrícula. Eu não sei se isso está 100% agora, nessa modalidade remota que estamos trabalhando, mas, enfim, ela pressupõe alguns de conhecimentos necessários aí, tanto da administração quanto da contabilidade, e, enfim, tudo aquilo que vocês não lembrarem ou não conhecerem, não tenham visto ainda, a gente vai poder resgatar, formular, construir juntos aqui. Então, nesse primeiro momento, é para a gente poder entender melhor o que vamos estudar e já começar a estudar, né? Aproveitando esse espaço, tá bom? Então, eu estou com a minha tela compartilhada aqui para vocês para apresentar primeiro o plano de ensino. E aí eu queria dizer, antes de qualquer outra coisa, que assim, a aula ao vivo, como estamos fazendo aqui, simula aquele ambiente de estudos, né? E o que significa isso? Significa dizer que a atenção de vocês precisa estar aqui comigo. E ainda, de acordo com o que a gente tem percebido nessa experiência, né, quando eu faço aqui algum questionamento, quando eu jogo essas perguntas para vocês, eu espero, né, pressuponho essa participação. Porque é como vocês imaginarem aquele sonzinho do grilo cantando dentro da sala de aula presencial, né? Então não adianta ter o espaço para essa interação e a gente não está presente nesse momento. Eu sei que existem todos os poréns, todos os desafios de se estudar remotamente quando se cursou praticamente todo o curso ali de uma forma presencial. Para o professor há esse desafio, para o aluno há esse desafio. Mas quando a gente se junta, esse desafio ele diminui, né? E a gente tem mais capacidade de superar esses bloqueios, superar essas adversidades que acabam acontecendo. De uma internet que às vezes não funciona do jeito que a gente queria, de uma tecnologia aplicada aí, um aplicativo ou algo nesse sentido que não vai fluir. Mas juntos, né, conversando sempre, a gente consegue fazer funcionar bem bacana. Então, fiquem à vontade desde já para me interromper, para falar, para escrever. Não precisa abrir a câmera, não precisa falar com o microfone. Eu só vou pedir a gentileza dos colegas, né, que estão aqui presentes nesse momento, que façam o seguinte, né, caso alguém escreva aí no chat, como eu não estou conseguindo acompanhar nesse momento aqui pelo Meet com a apresentação, o chat que a gente tem disponível, né, se alguém falar lá, alguém abre o microfone rapidinho, me chama a atenção, eu vou para lá, leio a dúvida, leio a sugestão, enfim, converso com vocês também dessa forma, sem problema nenhum. E aqui, durante este processo, se surgirem dúvidas depois, durante, enfim, fiquem à vontade. Porque isso é necessário de ser exclamado logo no início, senão a gente tem aquele vazio, né? Eu vou fazendo algumas perguntas ao longo da aula, e aí às vezes todo mundo acha que o colega vai responder, ninguém fala nada, eu não sei se vocês estão realmente aí e se está valendo a pena esse momento que a gente tem aqui agora. E isso para mim é o mais importante, que a gente possa dedicar. Se vamos estudar por uma hora, que seja uma hora que vale a pena, né? Senão depois a gente tem que ficar assistindo aula de novo, correndo atrás do tempo perdido, enfim, dá muito mais trabalho na minha visão. Então, o que eu quero dizer é, tá na sua casa, tá no seu ambiente mais confortável, digamos assim, cria aí as suas medidas para poder acompanhar e participar do processo. E não tenha vergonha, né? Esse é o momento onde a gente tem essa oportunidade de interagir e por isso essa interação é tão importante. Então, vamos lá. Entendendo um pouquinho da disciplina,
O objetivo, segundo o nosso projeto pedagógico, ou seja, aquilo que é contemplado para que vocês se tornem bons administradores, seria mais ou menos o seguinte: aqui em contabilidade gerencial para a tomada de decisões, por isso ali o PTD, né, a sigla, seria apresentar aí os conhecimentos aplicados desta chamada contabilidade gerencial, que nós vamos entender os conceitos melhor depois, dando mais ênfase ao aspecto de custos e também ao processo de formação de preço de venda para indústria, comércio, serviços, enfim, bem como outras técnicas da contabilidade, como, por exemplo, métodos de avaliação de chamados ativos permanentes, reavaliação de ativos, consolidação de demonstrações, correção monetária, né, e outras demonstrações aplicadas em outras moedas, projeções, etc. Enfim, é para que a gente possa entender a contabilidade como uma das técnicas, uma das ferramentas, eu prefiro essa expressão, né, para o bom uso da administração. Então, a ideia aqui geral por detrás dessa disciplina é isso, é fornecer para vocês técnicas e formas e métodos e raciocínios ou jeitos de pensar para que vocês possam fazer um bom uso disso. Mais para frente eu vou explicando e a gente vai vendo uma por uma e avançando de acordo com o conhecimento. A ementa é aquilo que a gente estuda, né? Então, são os tópicos principais que são obrigatórios para a gente abordar na disciplina. Então, vai ter de sistema de informação gerencial, foco na tomada de decisão, que aqui é abordado com a contabilidade aplicando-se à organização empresarial, o próprio comportamento do custo em relação ao volume, que é a ênfase da nossa primeira unidade, a contabilidade, então, aplicada ali ao planejamento e controle para fechar. Eles não possuem especificamente essa ordem, então eu reorganizei em unidades, como a gente vai ver a seguir. A bibliografia básica são esses 2 livros e mais alguns, eu trouxe esses 2 só para exemplificar que tem muito material. A gente tem material nacional, a gente tem material internacional, inclusive. Hoje em dia, além dos livros tradicionais, a gente tem muitos artigos que estudam e entendem essa disciplina de uma maneira mais aprofundada também, tá bom? Então, leitura, materiais para discussão não faltam. O que eu costumo fazer é a bibliografia básica a gente respeita, recomenda, né, obviamente, mas usa como ferramenta ali de consulta e tudo mais, mas fundamentalmente, para cada aula é mais interessante que a gente use em específico alguma coisa. Então, se eu tiver ali um material extra, além dos slides, que geralmente é o resumo desse material mais denso, né, de um livro, de um capítulo de um livro, eu costumo recomendar alguns artigos, eu costumo recomendar outras leituras, até mesmo, né, nesse momento agora com essa tecnologia à nossa disposição, vídeos, enfim, tudo que a gente tiver, a gente vai poder usar então. E se vocês conhecerem outros materiais interessantes, compartilhem comigo, com os colegas, para que a gente possa realmente ter um bom aproveitamento. Para quem não me conhece, para fazer uma rápida apresentação aí, meu nome é Roberto Weber da Silva, eu sou graduado aqui pela Unemate, em Tangará da Serra, no ano de 2016. Em 2017, logo após essa primeira graduação, eu fiz o vestibular novamente para a Unemate, só que para o campus de Barra do Bugres, né, que é o nosso município vizinho, e faço lá uma graduação em Direito. Tá? E ao longo desse processo também tive a oportunidade de iniciar aí uma pós-graduação em Finanças, Tributos e Perícia pela Unemate também, que é ofertada pela coordenação do curso de Ciências Contábeis aqui em Tangará da Serra. A gente começou ela em 2019, está em andamento, já era para ter terminado, mas conforme veio a pandemia, né, a gente precisou parar as aulas, ela era presencial também, e está seguindo na forma remota, assim como a gente aqui. Eu tenho sido professor na Unemate desde 2018, né, a minha experiência com a academia vem justamente da própria Unemate. Por isso que eu deixei o currículo ali, que é um currículo mais acadêmico, né, não profissional, tá? Ele é direcionado para professores, estudantes, né, cientistas, de modo geral, pesquisadores, como a gente costuma dizer. Então, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada, inclusive já está na hora de dar uma atualizada nele. Eu deixo sempre também os meus telefones, os meus e-mails, as formas de contato tradicionais, porque eu acredito que se faz necessária essa proximidade, né? E isso não é só pela forma remota, mas também sempre fiz assim no presencial. Eu acredito que é importante que vocês tenham liberdade de fazer essas consultas, de poder ter formas de chegar até mim. Então, tem o e-mail institucional, tem o e-mail pessoal. Se mandar para um, manda com cópia para outro, que daí se eu não vejo em um, eu vejo em outro, com certeza. E na dúvida tem o telefone também, não precisa hesitar. Para mim, assim, como a gente está trabalhando, né, de segunda a segunda praticamente, eu me coloco à disposição. Só não respondo mensagem quando realmente eu não tenho condições. Mas para mim não faz tanta diferença. Se eu estou lá, por exemplo, no meu WhatsApp no domingo,
e o acadêmico manda uma dúvida, porque esse é o horário que ele tem para estudar, se eu consigo responder naquele momento, eu vou lá e respondo, sem problema nenhum. Sei que tem professores que preferem trabalhar de uma forma diferente, cada um tem o seu jeito, esse é o meu. Tá? Não digo se um é melhor ou pior do que o outro. E aí não precisa ter medo, o que eu quero dizer é que não há necessidade de receio de incomodar, tá bom? Porque realmente, se eu não puder responder, eu vou lá dar um ok, vou dar vou visualizar e vou falar, olha, te respondo amanhã, em outro momento, enfim, eu vou garantir que haja essa tranquilidade para vocês, beleza? Acho que sobre mim, né, e sobre a estrutura da disciplina até o presente momento não vão surgir muitas dúvidas, né? Aí a gente vai ver, então, o conceito básico aqui. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha, é para estar contabilidade gerencial e não ética, né? Eu uso o mesmo modelinho para todos nessa primeira apresentação. Então, assim, mas o horário aqui está tudo certinho, né? A gente vai ter aulas ao vivo, que são as aulas síncronas, sexta-feira, 19 horas. Aulas gravadas, assíncronas, né? Que eu deixo lá um vídeo, um material, os slides, se for exercício eu posto a atividade e tudo mais. Aos sábados, como vocês sabem, ele é letivo, né? E dessa forma remota, então a gente teria as duas opções. Por que uma é ao vivo, por que outra é gravada? A gente poderia ter as duas ao vivo. Se a turma concordar, a gente faz assim. Só que aí eu preciso dessa disposição de vocês de estarem comigo no sábado às 19 horas. Eu presumi, né, isso é uma presunção, isso pode mudar, que vocês prefeririam ter as aulas ao vivo às sextas-feiras, né, e não aos sábados. Então eu escolhi, como a gente se organizou aí nesses horários, para manter nessa sexta-feira, mas isso pode mudar. A gente vai ter atividades de fixação, né, as não avaliativas e as avaliações. Eu deixo sempre no mínimo 3 avaliações. A gente vai ter questões objetivas, também é possível que haja ali questões dissertativas, até porque a terceira unidade dessa disciplina ela é muito relacionada ao processo do raciocínio e da interpretação, né, com a criação e elaboração de relatórios em relação à contabilidade. Então, a gente vai ter aí um desenvolvimento de um raciocínio crítico, né? Não é só fazer matemática, não é só desenvolver ali uma conta ou uma fórmula. É preciso saber interpretá-la. Por isso, né, as avaliações são divididas de acordo com as unidades e de acordo com essa metodologia que a gente vai estudando. Eu cobro o que a gente estuda em sala, né? Então, é muito importante que haja clareza nesse sentido. Quanto às provas em si, só para deixar claro, essas datas aqui são pré-estabelecidas, mas a gente pode ter uma variação ou outra, né? Então, unidade 1, custo, volume e lucro. A unidade 2, contabilidade, planejamento e controle. E análise, por fim, na unidade 3. Então, eu sigo ali mais ou menos a seguinte sistemática. A cada 30 dias, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai ter uma prova. Que seria mais ou menos o ciclo que teríamos em relação ao trabalho que vai ser realizado, seria realizado de forma presencial, né? Então, a gente tem setembro, outubro, vai dar aí 60 dias quase de aula, beleza? Esse é o primeiro módulo, né? E aí depois mais 30, 40 dias mais ou menos, praticamente um bimestre, mais um pouquinho, aí é mais uma prova. Então, é mais ou menos o mesmo ciclo. Aí eu separei, eu deixei aqui a ordem, né? Isso está postado, vocês acessam também pelo SIGA, e lá, inclusive, eu coloco o que é ao vivo, o que é gravado, então é bom dar uma olhadinha para poder ir se organizando. O que a gente vê no custo, volume e lucro, a começar por hoje? O que é a contabilidade? Sistemas de informação, que é a nossa próxima aula gravada, para ter um panorama geral. E aí a gente começa a dar ênfase, então, para o processo de formação de preço, trabalhando fundamentalmente com o markup, que é uma das técnicas mais conhecidas, mas a gente pode abordar outras também, né, de custo meta até outras formas de avaliação de custos e formação de preço. Ponto de equilíbrio, né, nas suas principais variações, contábil, financeiro, econômico, entendendo como uma coisa interage com a outra, e eu costumo trabalhar numa mecânica onde a gente começa pelo markup e depois aplica esse próprio markup para entender o ponto de equilíbrio com maior profundidade, utilizando a mesma ideia ou conceito de margem de contribuição. E os exercícios, as aulas reservadas são para isso. Então, aí, por exemplo, se uma dessas aulas de exercício de fixação cai em um dia que a gente tem aula ao vivo, eu vou vir com vocês, se tiver exercício antes, a gente vai ver a resolução, vou passar novas orientações, fazer alguns comentários, para a gente poder ter essa interação, que seria o processo de correção, uma nova atividade, né, em um momento onde vocês vão poder, inclusive, aqui dentro da própria aula, fazer as resoluções, né? E aí a gente consegue realmente ter essa troca. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tranquilo por enquanto, professor. E os demais? Aqui também, tudo certo. Tranquilo.
Beleza, então aí a gente segue para a contabilidade, vamos entender ela aplicando aí ao conceito de planejamento, que é uma coisa que vocês têm até a exaustão nessa grade curricular, né? Sempre se fala em planejamento em diferentes níveis, aspectos e abordagens, e aqui não vai ser diferente. E aí depois a gente entende o processo mais mecânico da contabilidade, que é a escrituração, né? A gente vai ver isso um pouco hoje já para entender essa lógica. Dando ênfase às operações, que eu chamo de operações contábeis ou comerciais, que é a rotina de uma empresa. E depois a gente vê a folha de pagamento, que é para entender um pouquinho mais desse meio também, porque geralmente uma empresa tem isso, né? Ela vai ter essa estrutura da sua atividade operacional e ela executa essa atividade operacional utilizando mão de obra, utilizando ali colaboradores e tudo mais. Então, entender esses aspectos da folha é muito importante. E a mesma lógica aplicada aos exercícios. Se tiver exercício em aula ao vivo, mesmo esquema. Ou se for gravado, eu vou passar o exercício. Em alguns casos, se cair na aula gravada, eu também vou gravar a resolução, tá? Para vocês poderem corrigir, verificar. O que, que eu peço? Que vocês não deixem de fazer as atividades. Né? Então, ainda que recorra ali um pouco mais de tempo, né, que seja necessário esse esforço, porque a atividade ela constrói esse conhecimento. Então, eu vou lá, elaboro, disponibilizo para vocês as planilhas, os materiais e tudo mais, então é necessário que vocês participem. E aí eu reservei uma aula sobre DFC, que eu acho que balanço patrimonial e DRE vai ser mais tranquilo para a gente abordar, e depois a DFC, que é uma coisa que às vezes o pessoal tem bastante curiosidade, ou vê, mas não lembra muito e tudo mais. Então, é para desmistificar um pouco dessa linguagem contábil, simplificando sempre o raciocínio. A análise das demonstrações é o processo de interpretação. Então, aí a gente fecha o conceito da disciplina. Porque eu vou fazer tudo isso a partir da lógica de que quem vai realizar esse trabalho é o escritório da contabilidade, é o contador que eu tenho contratado na minha empresa, ou é o contador interno e tudo mais. Mas ele vai gerar informações, como a gente vai entender hoje. E essa geração de informações depende de uma análise. Né? Então, imaginem que eu diga para vocês: neste momento está frio, neste momento está quente. Isso requer ali de você uma interpretação. Então, o ambiente modifica a informação, a forma de leitura dessa informação modifica a decisão final que se toma. Né? Então, a disciplina é voltada para isso. Por isso que ela não é tanto uma disciplina teórica como contabilidade gerencial propriamente dita, porque ela usa esses conceitos, né, essas técnicas, mas sempre com ênfase do processo de interpretação e tomada de decisão. Esse raciocínio, essa sistemática é o que nós queremos desenvolver. Então, ali tem análise das demonstrações, mas considerem aí com elaboração de relatório, interpretação, comentários, o que é interessante para cada segmento, esse tipo de coisa, é onde a gente aprofunda o conhecimento. Tem análise tradicional, vertical, horizontal, análise por índice para avaliar retorno do investimento e etc. Tá? Então, aí a gente vai vendo ao longo das aulas. Eu costumo dizer isso sempre em todas, tenho feito aqui também no ensino remoto, né? E essa frase me acompanha há muito tempo na vida, que diante das circunstâncias que a gente tem, né, esses desafios, vamos colocar assim, né? Sendo a dor inevitável, nós ainda temos a opção de sofrer ou não. O que, que eu quero dizer com isso? Que primeiro tem que se fazer presente. É uma escolha que você faz, né? Você tem um objetivo, que é o diploma, que é a sua carreira, que é o seu conhecimento, e você precisa dispor ali de tempo, de energia, de sacrifícios. Então, como é que se lida com tudo isso, principalmente nesse momento agora? Então, sabemos que é difícil ficar concentrado, sabemos que é difícil perder a timidez, sabemos que é difícil um monte de coisas. Sempre foi, sempre vai ser. Haverá na vida sempre algum tipo de dor. Agora, sofrermos por isso, né, tornar aquilo maior do que o que nós somos realmente, é uma questão de escolha. Então, se você se matricula numa disciplina para adquirir conhecimento, para chegar mais perto do seu diploma, do seu aumento salarial, da sua promoção, do concurso que você quer fazer, e durante este processo fica sofrendo por isso, algo de errado não está certo. Concordam comigo? Então, assim, é preciso uma reflexão interna em todos os momentos. E aqui não seria diferente. É preciso realmente que haja essa dedicação. Mas ela não pode ser como uma coisa sofrível. Né? Se o professor não está conseguindo prender a atenção de vocês, sugere uma pausa, sugere uma mecânica diferente, toma uma atitude que vá te ajudar. Né? Não fica só naquela, vou largar o meu telefone aqui e volto às 9 horas para ver se acabou. E aí eu estou perdendo, vocês estão perdendo. E honestamente não é o que eu quero. Né? É fundamental que vocês façam essa escolha consciente
e que se sintam confortáveis para saber ou perceber que eu entendo que existe aí um ser humano do outro lado. Né? Então, existem dias bons, existem dias ruins, momentos bons, momentos ruins. A gente, como professor, na minha humilde opinião, não pode esquecer deste processo em nenhum momento. Isso faz com que eu aja em relação à participação, em relação ao nível de envolvimento de vocês como uma coisa fundamental em qualquer disciplina que eu trabalhe. Eu aprendi a ser assim e prefiro ser assim. Né? E caso vocês tenham outras sistemáticas também de sugestões, eu estou sempre aberto, beleza? Então não deixem que essa distância do ensino remoto crie realmente uma distância entre nós, entre a disciplina e entre vocês e o conhecimento. Meu papel é de facilitar, né, e não o contrário, e não de criar sofrimento, é de dar soluções, beleza? Alguma dúvida geral sobre a apresentação do plano, sobre qualquer coisa que eu tenha falado ou tenha deixado de explicar? Porque às vezes eu faço uma coisa mais padrão, assim, mais mecânica, e vocês têm curiosidades em específico. Por enquanto, tudo certo? Beleza. Os demais. Ainda que a resposta seja a mesma, tá? Escrevam todos, falem todos, que a gente vai melhorando essa nossa proximidade. Tá bem claro, professor, a metodologia. Tá, alguém de vocês já teve a oportunidade de estudar comigo? Eu já, no semestre passado. Que Eu disciplina? fazia contabilidade gerencial de manhã, no caso. Eu sou do noturno, né? Mas eu fazia essa matéria de manhã. Show de bola. O que você achou da disciplina gerencial? Professora, eu gostei bastante. Acho que a minha única dificuldade na verdade, foi uma dificuldade geral, não foi só da disciplina, foi em conseguir acompanhar mesmo, né? Então, muitas vezes, a disciplina era de manhã, sexta de manhã, e sexta de manhã, às vezes, é complicado para mim. E às vezes eu chegava meio atrasada na aula, às vezes eu não conseguia comparecer. Mas eu sempre assistia aos vídeos depois, e eu gostei bastante. Aprendi bastante também. Bom, fico feliz. Eu entendo perfeitamente. Eu não lembro, mas eu acho que não era você, né, Karen? A gente tinha uma colega que estava trabalhando, inclusive, e ela entrava para assistir as aulas, ou era você? Não, não era eu, mas eu lembro dessa moça. Tem, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, né? E eu acho que, assim, entre a pessoa simplesmente desistir ou achar um jeito e correr atrás do seu objetivo, que é cursar a disciplina, que é pegar o diploma, né? Fazer acontecer realmente, eu acho louvável. Então, assim, é igual hoje, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? Então, é uma coisa assim que precisa ser levada em consideração, né? Esse esforço que a gente faz e ele vale a pena, porque aí, ó, a Marina trabalhava, não conseguia estar presente nas aulas ao vivo, mas depois ia lá, aí você tem que se desdobrar para assistir a aula, achar um outro momento, né? É isso mesmo. E assim, só o fato de vocês não terem desistido por conta dessas adversidades, a gente vê exatamente o valor que precisa ser levado em conta. É isso que eu queria dizer. Então é muito interessante. E aí lá, Karen e Marina, vocês lembram que a gente viu muito de teoria e algumas técnicas aplicadas, né? Então é interessante que aqui vocês usem, algumas coisas são bem semelhantes, porque é contabilidade gerencial do mesmo jeito. Pode parecer estranho às vezes, né? Se alguém fez essa disciplina em outros semestres anteriores também, já viu, mas isso aí eu já estudei. Normal, tá? Essa não é uma disciplina que vai te apresentar o que é ponto de equilíbrio, esse não é o processo. O interesse da disciplina, por ter esse, eu costumo brincar nesse rabicho no nome, né, esse sobrenome de gerencial para tomada de decisão, é que permita que você, por exemplo, no momento de formação de curso, pensando em criar a sua empresa, pensando em melhorar a gestão da empresa que você já trabalha, ainda que você não seja o gestor dela, é que você enxergue ferramentas que são lhe úteis no seu dia a dia. Então, por exemplo, o professor vai falar de markup e de ponto de equilíbrio, mas eu tenho curiosidade para entender melhor o sistema de custos da minha empresa. Então, eu não sei qual método utilizar porque eu não conheço todos os métodos profundamente. Né? Ou eu ouvi falar do tal do custo meta, mas nunca estudei a fundo. Conversa comigo, troca uma ideia durante as aulas, a gente prepara o material,
vem para cá, discute, estuda, sabe, vai aprofundando e usando essa mecânica. Eu faço diferente, aqui a gente usa uma outra forma. É muito importante que vocês criem essa relação da disciplina com a vida profissional, principalmente, né? Ou pelo menos a vida acadêmica para quem não trabalhar até o presente momento, que não estiver trabalhando, melhor dizendo. Porque senão fica um conhecimento meramente teórico e vago, tá? Então, não é a proposta aqui apresentar conceitos que vocês nunca viram, mas sim utilizar essas ferramentas, garantir que haja um entendimento sobre a formulação desse processo, principalmente sobre a linguagem da contabilidade, que é uma coisa que carece muito, porque vocês têm poucas disciplinas de contabilidade, e aí chega lá na frente, às vezes não consegue correlacionar uma coisa com a outra, e aí fica lá a contabilidade num canto, a administração no outro, como se fossem dois irmãozinhos que acabaram de brigar e estão esperando a mãe chegar em casa para poder resolver o problema, sabe? Como se dependesse de terceiros, e não pode ser assim. Se uma coisa anda aliada com a outra, a gente tem um resultado fenomenal, fantástico, que é o que a gente vê nas grandes empresas. Grandes que eu digo são aquelas empresas que representam marcos e sucessos na história, né? É difícil conseguir alcançar esse sucesso sem uma organização financeira, um planejamento estratégico, e aí às vezes a gente tende a separar uma coisa da outra, e na verdade não. E a gerencial, ela é exatamente isso, ela vai ser o elo, né? Não é exatamente a contabilidade tradicional ou comercial como a gente fala, mas ela é o elo de ligação entre uma coisa e outra, então ela vai fornecer esse conjunto de informações. Aqui eu trouxe um conceito rápido e básico para que vocês pudessem resgatar aí o raciocínio, né? O que é contabilidade? É uma ciência social aplicada, não é matemática, não é ciência apenas aplicada ou específica, né? Não é estatística, é tudo isso e mais um pouco, né? Não que estatística não se utilize de outros métodos e tudo mais, mas cada uma delas possui as suas técnicas. Então, se eu estou discutindo economia, eu vou partir do ponto de vista de que eu estou com essa base e por uma perspectiva da economia. Se eu estou discutindo administração, eu também parto desse princípio. E a contabilidade, em essência, por possuir aí seus métodos e fórmulas, ela é também uma ciência. Então, desta maneira, cria a sua própria visão sobre as mesmas coisas que vocês já viram. Então, do ponto de vista da administração, aplicando-se ali a gestão de pessoas, o conjunto de colaboradores é um recurso a ser utilizado. Ele precisa ser gerenciado, administrado, controlado, verificado, avaliado e tudo mais. Do ponto de vista da contabilidade, serão números que serão apresentados para representar esta gestão que é executada. Então, a leitura dessa linguagem é a mesma coisa falando, apresentando ali a informação de um ponto de vista diferente. Então, a gente fala muito que a contabilidade ela tem por objeto o patrimônio das entidades, ela serve para empresas e para entidades sem fins lucrativos e também para a administração pública no mundo todo, tá? O objetivo maior é esse controle, mas isso é uma definição que, via de regra, ao longo do tempo, ela já tem sido modificada. Ela acabou se transformando em fornecer informações. Por quê? Originalmente era realmente o controle patrimonial, né? O conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas ao longo do tempo percebeu-se que era possível se extrair muito mais dali. E aí, automaticamente, os gestores, aqueles que perceberam isso, foram extraindo, até que a própria contabilidade se viu como uma ferramenta, né, que se colocou aí à disposição da gestão e da administração. Tá? Então, o conceito aqui é só realmente para a gente contextualizar e visualizar algo que vocês já viram mais uma vez. O segundo aspecto que eu queria comentar, ainda nesse sentido introdutório, é que ela possui vários ramos, né? Várias ramificações. Então, você não tem administração como uma coisa única e estática. Você não tem uma matéria de administração. Você tem um curso. E dentro desse curso, você tem ali um conjunto de disciplinas, né? De áreas, de setores, de especificidades que são abordados. Aqui não é diferente. Assim como vocês sabem, existe o curso de Ciências Contábeis que tem lá os seus campos e áreas de estudo, né? De aperfeiçoamento. Então, aqui a gente chamaria de ramos, né, pequenos segmentos ou áreas que são estudados. A gente pode chamar de contabilidade comercial ou fiscal, que também é muito falado, né? Contabilidade de custos aplicada ao setor público, contabilidade financeira, gerencial e etc. Então, é para entendermos aqui que essas técnicas e métodos vão variando. E aí a gente tem muito de uma contabilidade mais tradicional, né? Que é utilizar aí a escrituração, a elaboração, a auditoria e a análise,
mas a gente tem também o resultado disso, que é a própria informação, que é mais ou menos daí o que se pega, né? Então, a gente tem lá o geral, que é visto como uma disciplina, né? Então, por exemplo, vocês devem ter tido aula disso, acho que é no primeiro semestre, salvo engano meu, e depois vocês têm aula de ambiental no quarto, né? Se eu não estou enganado. O quarto ou quinto. E aí depois tem gerencial no sexto e gerencial para tomada de decisão no sétimo. Isso me baseando aí pelo noturno. Lá em geral a gente aprende a escrituração, a elaboração das demonstrações contábeis fazendo débito e crédito mesmo. E aí depois, né, você entende que isso tudo é feito por um outro profissional, mas que você precisa saber disso porque você vai usar isso também. Então é mais ou menos nesse sentido que eu queria resgatar esse conhecimento com vocês. Então, na visão aí geral da administração, a contabilidade ela vai ser essa ferramenta. Né? E uma vez que vocês entenderem essa linguagem, quem não conhece, enfim, não tem o hábito de utilizar dela, vocês vão conseguir dominar a gestão empresarial como um todo também, né? Juntando aí com todas as técnicas que o próprio curso de ADM já fornece. Então, por que a gente fala de contabilidade gerencial? Porque normalmente se baseia na ideia de que tipo de informação ou para quem ela fornece informação. Né? Então a gente fala muito da financeira e da gerencial. É como se a financeira fosse geralzona, aquela que vai trabalhar com a apuração de tributos, aquela que vai fazer uma avaliação mais rotineira, que vai gerar a sua folha de pagamento da empresa que você administra e tudo mais. Ela fornece informações para o que a gente chama de usuários externos, que são aquelas pessoas interessadas na atividade, né, os chamados stakeholders. Então, num resumo do resumo do resumo. E a gerencial é para o gestor, como o próprio nome diz, é para a gestão do negócio. Então, existem algumas definições tradicionais que eu trouxe aqui, né, mas eu gosto muito da de baixo, que é a do Anthony, né, falando assim, olha, preocupa-se com a informação contábil útil à administração. Então, ela parte do seguinte pretexto: o que você quer saber sobre a sua empresa? Eu quero saber o custo de produção de determinada linha de produtos. Então, vamos buscar essa informação. Aí eu vou usar parte de algumas técnicas de custos, parte de algumas técnicas da contabilidade fiscal para avaliar atributos, técnicas de precificação, de avaliação e etc. E vou te apresentar. Aí eu chego à seguinte informação: olha, custa R$10. Aí você fala, tudo bem, eu vendo a 15. Quanto que eu ganho? É isso que você quer saber agora? Aí a gente volta, vai lá, custa 15, você vende, custa 10, você vende a 15, etc. Tá? A gente vai chegar à informação de quanto que sobra para você na sua mão. Ou, né, sua mão pode dizer quanto que sobra para a empresa, como resultado, né, como lucro, como a gente costuma dizer. Então, assim, dependendo da pergunta que você tem, ela apresenta uma resposta. Responde tudo de qualquer jeito? Não. Não existem aí, o que a gente tem são técnicas que vão sendo adaptadas ao longo da história de acordo com a necessidade da informação. Então, se você quer saber algo, ainda que ela sozinha não consiga responder, eu tenho certeza que a contabilidade vai ajudar a responder alguma questão, que é para você poder criar formas e meios de aplicar uma gestão mais adequada. O Padovese, ele é uma referência, né, nesse sentido, e ele apresenta aí uma escala, uma ordem mais cronológica de evolução dessa disciplina. E ele se tornou, ao longo do tempo, um dos grandes mestres da matéria, né? Porque realmente publicou muito material, aplicou esse material à realidade das empresas, das grandes indústrias, né? Então conseguiu realmente acompanhar a evolução dela enquanto fazia essa evolução acontecer. E aí, só para a gente simplificar, né, a determinação do custo, que era o foco e a ênfase na década de 50, começa-se ali em 65 a entender que ela serve também para o planejamento e o controle, e aí depois o pessoal se preocupa muito nesse aspecto de melhorar as atribuições, de desenvolver novas formas de se executar com o avanço das tecnologias, então busca-se a redução do desperdício, e dali em diante entra na fase que nós estamos hoje, né, já passando para uma nova, que seria a ideia de criação de valor, que é onde vem toda aquela discussão, né? Quanto que vale a minha empresa, qual é o resultado que eu gero, não somente econômico-financeiro, né, ou só financeiro, mas econômico-financeiro e social, o que eu crio de fato. E aí a contabilidade gerencial acompanha este processo. Ela é vista como capaz de abranger aí o aspecto global, setorial e específico, muito semelhante ao que a gente chama de planejamento
estratégico, né, nos seus 3 diferentes níveis. Tá? Então, basicamente, eu costumo dizer que ela é necessária, porque ela apresenta um foco no futuro. O que significa isso? Ela percebe, avalia, de acordo com dados históricos, o momento presente e te apresenta ali um raio-x do que aconteceu até aquele momento. E é capaz também de permitir ali uma análise ou uma perspectiva futura como uma ferramenta. Então, ela serve realmente para que você crie uma expectativa de acordo com a base de dados que você tem em relação ao passado. Tá? Então, até aqui eu acho que é tranquilo, né? Vocês não devem ter muitas curiosidades ou muitas dúvidas em relação a esse tema. E aí eu destaquei uma segunda etapa nesse nosso raciocínio para a gente perceber aí melhor o que vocês precisam fazer, né? Precisam estudar e entender a escrituração, que é o que a gente chama de método das partidas dobradas, o débito e crédito, os livros contábeis, que é a forma como a gente organiza isso de acordo com a legislação, normas técnicas e tudo mais. Entender o conceito de apuração de resultado e a própria elaboração. Então, vejam, eu estou usando o que a gente aprendeu em contabilidade geral, né, que seria uma matéria lá do primeiro semestre, o início de tudo. E aí eu uso aquelas técnicas para, neste momento, inserir isso dentro do contexto que eu estou, que é o de gestão, de organização, enfim, da administração aplicada. Então, a gente vai ver essas técnicas, mas também vai aplicar elas a um resultado, buscando este resultado final, que é a gestão propriamente dita. E aí a gente precisa entender o quê? Existe esse passo a passo. Para quê? Para que aconteça esse controle. Então, vamos imaginar assim, ó. Tem uma empresa e tem o escritório de contabilidade. A empresa faz as suas atividades rotineiramente. O que ela decide ali, a contabilidade chama de ato e fato. Né? O gestor ele toma decisões o tempo todo e essas decisões afetam o patrimônio. Afetar o patrimônio significa que há algo para que a contabilidade faça no sentido de controle e registro. E aí a ideia é mais ou menos entendermos o quê? Ah, eu fiz uma venda. Hoje em dia a gente sabe, se fez uma venda, você tem que emitir uma nota fiscal. Né? Isso é registrado e fica lá evidenciada essa informação, fica disponível para consulta depois e tudo mais. E aí a própria nota fiscal é um estudo à parte, né? Vocês já devem ter visto várias disciplinas abordando esses conceitos. Mas entendendo a lógica, fiz a venda, eu tive o quê? Dinheiro entrando ou dinheiro a receber, né? Dependendo de como que foi feita essa venda. Eu tenho estoque saindo ou a sair, por isso eu preciso saber o custo que ele gerou para a empresa, eu preciso saber se ele já saiu, se ele foi entregue, se está em processo de produção, enfim, qualquer que seja a realidade. Ao mesmo tempo de tudo isso, eu vou simplesmente com essa nota fiscal encaminhar para o escritório de contabilidade para ele apurar se naquele mês eu tive um conjunto chamado lucro ou prejuízo, partindo do pressuposto de receita e despesa, né, para apurar o meu resultado. E além de tudo isso, o escritório vai desenvolver um trabalho para poder controlar esse patrimônio, para poder trazer para você ali o que você tem que pagar de imposto, para conseguir fazer uma leitura da forma que você está trabalhando com a organização, os custos realmente estão de acordo com aquilo que foi previsto no seu planejamento, ou se não existiu, começa-se ali a construir um planejamento, as receitas, o preço de venda que você está trabalhando, ele está realmente de acordo com aquilo que se espera, a margem que você tem de contribuição, a margem de resultado ou de lucro, como a gente também chama, é o que foi realmente planejado, enfim, adequando todas essas realidades. Então, todo esse processo ele acontece a partir do momento em que você pensa em criar uma empresa. Só que quando ela já está funcionando, que é normalmente como a gente acaba tendo, né, esse contato, você entra para uma empresa, ela já está existindo. Então já existe ali por detrás um escritório de contabilidade. Você não abre uma empresa sem o escritório, né, ou sem um contador, digamos assim. Né? Não precisa ser o escritório, mas pode ser um profissional contador, que tem o devido registro e tudo mais. Então percebam que já vem desde antes, né, com a formulação de um contrato social, com estabelecimento do regime tributário e tudo mais. Então, é um negócio assim que às vezes fica distante, porque daí vocês pensam, não, essa pessoa é especializada no que ela faz, então deixa que ela cuida. Só que esse deixar é que não é interessante. Quanto mais vocês se aproximam dessa linguagem, melhor fica. E melhor fica para aquele profissional executar esse trabalho para você. Porque daí ele sabe se comunicar com você e vice-versa. Você sabe apresentar as suas necessidades. O que a gente mais tem no Brasil hoje é esse controle de patrimônio efetuado dessa forma. A empresa manda lá o seu trabalho que foi executado ao longo do mês, seja uma indústria, um comércio, serviço, etc.
independente se ela é do Simples Nacional, se ela é lucro real, presumido, os regimes de tributação que a gente tem, manda e esquece, acabou. Né? No final do ano vai fazer uma apresentação geralzinha lá sobre como está o patrimônio, e o resto é ter dinheiro no caixa e sobreviver. Por quê? Isso acontece em virtude desse afastamento, né? Enquanto que dali podiam vir muitas informações que você faria uso, né, de acordo com a sua necessidade, também não precisa vir aquele bombardeio, mas faria uso para poder tomar melhores decisões. Agora, como existe esse distanciamento, aí o escritório dá ênfase em fazer esse trabalho que a gente chama de escrituração, que é basicamente elaborar livro diário, razão, fazendo ali entrada e saída, balancete, ARE, apuração do resultado, né, receita e despesa e tal, e aí apura as demonstrações, fechou, cumpriu as obrigações, o escritório faz a apresentação das informações para o governo, fica elas por elas. E aí você paga o imposto, acabou. É como se acabasse aí. Mas na verdade, no fundo, não deveria. Né? Haveria a necessidade de um aprofundamento nesse sentido. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Assim, vocês vivenciam essa experiência de alguma forma? Algum contato? Alguém trabalha em departamento financeiro, por exemplo, ou já viu? Como é que é a realidade de vocês? Eu. Eu trabalho com isso, só que assim, como eu faço a maioria das coisas no lugar onde eu trabalho, eu não consigo seguir bem esse passo a passo de controle, né? Mas ele é desenvolvido. Digamos Mas assim, eu entendo. é departamento financeiro? Na realidade, eu sou secretária, mas eu faço tudo. A contabilidade. É porque eu trabalho atualmente, na verdade, eu estou até cumprindo aviso. Eu trabalho lá na Secretaria da Paróquia Santa Terezinha. Uhum. E como lá, digamos assim, é uma empresa comum, né? Não é porque é igreja, mas é uma empresa normal. Como não tem bastante fluxo, mas por enquanto não há necessidade de ter alguém no momento, né? A mais. Agora eu até conversei com o meu chefe sobre isso, porque nós estamos em obra, então vai precisar. Mas em tese, agora, por agora, eu faço e eu sei o que eu faço. Se ele chegar em mim e pedir as coisas, eu consigo dar um relatório. Uhum. Até porque o nosso sistema ele é muito bom, né? É um sistema geral da diocese, mas assim, eu tento organizar. E ter a informação quando precisar, né? Exatamente. Às vezes eu sofro um pouquinho, que eu falo, meu Deus, e agora? Mas eu consigo, sabe? Sim, E aí eu perfeito. tô até cumprindo aviso porque eu tô saindo de lá para trabalhar com os meus pais. Eles têm uma empresa, uma microempresa. E lá também, graças a Deus, está crescendo, então por isso que eles solicitaram a minha ajuda. E eu tô percebendo que vai ser muito bom essa matéria, porque não acontece esse caminho de escrituração na empresa deles, sabe? Então eu percebo que é uma das coisas a mais que eu posso implementar. Que bom, perfeito. Muito bem. Os demais querem comentar alguma coisa? Como é que é a vida de vocês profissionalmente? Estão por aí? É o nosso momento da timidez. É bom que eu consigo dar uma respirada, molhar a garganta. Eu acho que caiu só a internet de alguém. Não sei se a pessoa tentou retornar, mas acho que é É, nós, Caroline. nós estamos com um menos um aí. Tinha mais uma. Mas tudo bem, tranquilo. Vamos. Então, assim, o raciocínio que a gente estava fazendo, né? Só para continuar. Esse processo é interessante que se perceba que ele vai acontecer dentro do escritório de contabilidade, né? O que eu estou comentando aqui é que é mais ou menos o serviço que a contabilidade vai fazer para você, como administrador, vamos pensar assim. Só que ele vai apresentar essas informações e você vai precisar entender toda essa dinâmica. Né? Então, você, por exemplo, ali, livros, o balancete, o próprio balanço, a DRE, junto com o computador, o administrador responsável legal da empresa também vai fazer a sua assinatura.
E aquilo fica, inclusive, registrado para fins públicos de consulta, para fins de fisco, né, de governo fiscalizar. Então, é entender, assim, essa mecânica para justamente, não necessariamente fazer a contabilidade dentro da empresa, porque aí você tem a opção também de contratar um profissional contador, colocar ele lá dentro da folha de pagamento e ele vai trabalhar para você fazendo a contabilidade lá. Se ele tem o registro, ele consegue assinar e fazer o trabalho todo, né? Tendo sistema, tendo toda essa dinâmica fazendo funcionar. Mas, assim, numa visão geral, é porque esse processo ele acontece e aí o que volta é um balanço. Né? Você manda uma nota fiscal do mês, de entrada e saída, aquilo que foi comercializado, vamos dizer assim, pela empresa, né? O serviço prestado, indústria e tudo mais. E aí volta um balanço, ou um balancete, ou às vezes, né, acaba não vindo nada. E aí você fica meio sem entender. Então, então eu mando as notas fiscais só para apurar o imposto. Na verdade, não é. Né? Só que como a gente fica pela metade do caminho, é visto dessa forma. Então, todos os meses eu tenho que mandar as minhas notas para o escritório, tenho que mandar o meu movimento financeiro, para ele poder fazer a apuração de imposto e conferir se uma coisa fecha com a outra. E, na essência, a contabilidade ela deveria ofertar muito mais do que isso. É que aí você tem o aspecto da rotina, da especialização, da especificidade do negócio, a excessiva carga tributária no Brasil, que é uma coisa muito complexa, muito difícil de se entender, de se estudar e de se dominar realmente. Então, aí, às vezes, a gente cai numa dinâmica de vamos trabalhar para sobreviver. Só que se não houver esse pensamento, nem do lado do escritório, né, chamando aí de modo geral, escritório de contabilidade, e da empresa, os dois vão ficar só no meio termo. E aí, o resultado geral, o final, é que a empresa não cresce. E se a empresa não cresce, o escritório não cresce. Né? Ele nunca vai poder te cobrar um honorário maior se ele não te oferece um resultado melhor. Porque, pelo menos, essa é a lógica que se tem dos negócios nos dias de hoje. É de acordo com o resultado que se apresenta. Né? Aquela informação, aquela qualidade naquele serviço prestado. E para a administração o resultado vai ser o mesmo. O escritório nunca vai conseguir atender a necessidade gerencial da boa tomada de decisões se aquela pessoa responsável por administrar não faz a mínima ideia do que é o balanço patrimonial que ela tem que assinar junto, que ela tem que verificar, que ela tem que saber como foi feito. Né? Não que vá ser uma atribuição desta pessoa, mas que ela pelo menos consiga fazer uma leitura junto para falar, então tá bom o meu negócio, tá avançando, tá piorando, sinal de alerta, e faça essa dinâmica trazendo essa linguagem. É uma ciência, então possui linguagem própria, mas uma vez que você traduz, por exemplo, uma frase do inglês para o português, se você não fala inglês, você conseguiu compreender a essência daquela informação. É o mesmo princípio. Né? Se livro, diário e razão são coisas que conversa alienígena nesse primeiro momento, se a gente estudar um pouquinho e traduzir esses símbolos e essa informação, ela vai realmente começar a fazer sentido. Então, imaginando aí esse caminho, a gente vai executar ele também, fazendo na prática, né? Do livro diário, livro razão, balancete, apuração de resultado para discutir as receitas e despesas. A gente gera a demonstração do resultado para falar sobre a situação econômica e a gente gera também o balanço patrimonial. Dessas duas, a gente consegue fazer, por exemplo, uma demonstração dos fluxos de caixa, né? Que é para ilustrar especificamente o caixa. Eu quero saber só como é que está o patrimônio, se ele melhorou, piorou, como que ele foi modificado. Aí eu faço uma DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu quero saber somente o resultado desse mês, se foi melhor ou pior comparado, eu faço uma análise da DRE, faço ali uma avaliação do balanço patrimonial. Vai depender da minha necessidade de informação. Lembrando que a escrituração contábil ela é obrigatória no Brasil. Isso significa o quê? Que toda empresa, né, com uma única exceção, que é o que a gente chama hoje de MEI, que é o pequeno empresário segundo o Código Civil, a contabilidade é obrigatória. Então, ainda que a gente trabalhe de forma digital hoje, o Código Civil, né, de 2002 já é antigo, digamos assim, né, mas ele já prevê, né, essa obrigatoriedade. Então, ainda que a gente não tenha mais aqueles livros físicos, todo aquele processo e tal, a gente precisa manter isso em dia. Tá? Porque a qualquer momento o fisco ele pode simplesmente chegar e cobrar isso do escritório de contabilidade. E se o escritório não tem, você não tem. E ele cobra você, administrador, da mesma forma. Né? Porque você é o responsável legal pela empresa. Porque você é a pessoa que vai prestar contas, digamos assim. Né? E a exceção à regra é o que a gente chama então de MEI, participando aí do Simples Nacional, como a gente conhece, né, o CIMEI,
que tem ali a perspectiva de um entendimento, de um tratamento diferenciado por tratar-se especificamente daquele que está começando o seu negócio, que em tese ainda não tem toda a infraestrutura para fazer essa prestação de contas, né? Não que não tenha obrigações, tem, mas é diferente de uma outra empresa. E não precisa pensar em grande empresa, não. A partir do momento que você já não está mais no meio, você tem algumas obrigações a serem cumpridas. Quer dizer, estando no meio já tem, então por que não haveria nas outras quando elas vão crescendo, tá? Aqui é só para ilustrar que isso vem da legislação. Então, não pense aí se você está abrindo um negócio ou pensando em abrir um negócio que vai ter como fugir disso. É uma obrigação no Brasil em virtude de força de lei. A gente tem aí como grande ênfase um aspecto que, para entender a linguagem contábil, também é interessante que vocês estudem, que a gente chama de SPED, né, o Sistema Público de Escrituração. São os livros apresentados de forma como é que eu posso dizer para vocês assim, os livros físicos trabalhados da forma digital, né? Por isso que a gente chama de escrituração digital. Então, toda aquela movimentação que a empresa tem, todo o controle de caixa, todo, enfim, o resultado que ela obtém, todo o controle patrimonial é feito de forma digital. A gente vai ter ECD e ECF, que são escriturações realizadas em específicos para atender determinados objetivos, né? Existem obrigações acessórias, existem outras coisas mais rotineiras também. Aí a gente tem o e-social, que foca, né, na folha de pagamento, e a própria nota fiscal eletrônica, que também fazem parte desse conjunto, tá? É tudo uma coisa só. Tudo interligado com esse objetivo de modernizar, né, a prestação de contas para o governo no Brasil. Alguém ia falar? Alguma dúvida? Abriu aí, não sei se foi sem querer. Não? Então tá bom. Bom, então o que são esses livros contábeis? Só para a gente reforçar e aproveitar o momento de hoje. Livro diário, que é um registro do chamado débito e crédito. Né? Então, o que a gente tem que ter? É uma ordem sequencial, cronológica, né, do que está acontecendo na empresa, né, registrando ali a movimentação do chamado débito e crédito. O que significa débito e crédito, professor? Destino e origem. De onde veio aquele recurso e para onde ele vai. Se você entender dessa forma, é a forma mais simples que tem. Então, pensem em vocês, por exemplo, né, que você junta lá o dinheiro na sua carteira, quando você chega para comprar uma coisa num lugar, você tira o dinheiro da sua carteira, então de onde ele veio? Ele veio da sua carteira. E você, para onde ele vai, qual é o destino? Para aquele comerciante, para aquela loja, para aquele sorvete que você está pegando naquele momento, para a roupa que você está comprando. Do ponto de vista agora da empresa, ela também vai ter que registrar essa informação. Então, ela vai dizer, olha, esse dinheiro veio de cliente tal, na venda tal, assim, assim, assim. E onde é que vai ser guardado esse dinheiro? Ah, esse dinheiro vai para o meu banco, esse dinheiro vai para o meu caixa, esse dinheiro vai para qualquer forma que eu tenha estabelecido. Então, é destino e origem para tudo. Né? Eu preciso justificar de onde veio aquele recurso, e recurso é para ser abrangente, né? Porque pode ser dinheiro, pode não ser. Pode ser um veículo, pode ser um bem, pode ser, enfim, tem uma série de variações aí, as obrigações também. Mas, em regra geral, é isso só. É de onde veio e para onde vai. Uma vez que você entende esse conceito e associa com débito e crédito, você vai conseguir perceber esse processo. E aí é só o exemplo ali, né? Uma operação que a gente teria, como ela seria registrada num livro diário. Eu vou ter que ter um crédito, que é a letra C, sendo representada aqui, e um débito. E aí, se eu estou falando de ordem cronológica sequencial, eu preciso dar nome aos bois, né? Eu preciso ter uma data que defina quando aquilo aconteceu. E o histórico é como a gente justifica, normalmente, né? É a descrição do que aconteceu. Então, isso visto num sistema é uma série de lançamentos, débito, crédito. Ou ainda, né, só o lançamento, as contas envolvidas e o saldo lá do lado, se ele é devedor, credor e tal, né? Dependendo do sistema que se usa. Mas essa informação, ela ajuda a entender de onde veio e para onde vai esse recurso que está sendo administrado naquela empresa. O livro Razão é o complemento disso, né? Só que ele unifica esses lançamentos. Então, ele tem um razonete, que a gente chama, né? Um razão em específico para cada uma das chamadas contas. Por exemplo, o que é uma conta? É o meu caixa. É como se eu tivesse um quadradinho para cada coisa, né? Salário do colaborador é outra caixinha ali de sapato. Dinheiro de venda é uma caixinha, dinheiro de compra de mercadoria para estoque é outra caixinha. Tudo isso são contas, né? Então, quando eu tenho lá despesa, por exemplo, de alguma forma,
com combustível, com alimentação, com qualquer coisa que aconteça dentro do aspecto da empresa. Eu vou ter uma conta relacionada àquilo. Conta é o nome que a gente dá para dizer que isto é aquilo. Né? Eu sei que pode parecer meio estranho, mas é mais ou menos isso. Dizer que o caixa é o caixa, dizer que o banco é o banco, para que não seja tudo uma coisa só, para que a gente possa subdividir, né, o chamado patrimônio da entidade. E aí existem contas patrimoniais, de resultado, a gente vai estudar isso ao decorrer do curso. Saldo inicial das contas, ele contém obrigatoriamente para poder dizer, olha, começou esse período com tanto, e aí depois tem a movimentação de entrada e saída, terminou com tanto. É mais ou menos isso. Ele tem um formato de T por uma questão de estrutura e baseia-se justamente no próprio método de débito e crédito, então ele tem lado devedor e lado credor, por isso que tem a divisão no meio. Lado esquerdo é a movimentação no débito, lado direito a movimentação no crédito. A gente, quando fizer os exercícios no Excel, principalmente, eu vou mostrar isso para vocês desenhando um pouquinho melhor, tá? Aí a gente chega no balanço, que é composto por quem? Ativo, passivo, patrimônio líquido. E vejam que isso aqui tudo é o que vocês já estudaram, né? A gente precisa ter domínio sobre isso se a gente quiser fazer essa disciplina funcionar. Ativo, passivo e patrimônio líquido representam o quê? Ativo, primeiro, conjunto de bens e direitos, e passivo, conjunto de obrigações. Aí a gente divide essas obrigações. São obrigações para com terceiros, como eu costumo dizer, que significa o quê? Todos aqueles que não são os sócios da empresa, né? Ou da entidade, porque eu falo empresa entendendo que a maioria vai relacionar o assunto com empresas comerciais, mas ela pode ser utilizada também para empresas, ou melhor, para entidades, em específico sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, que é o caso das empresas. Então, resumindo, ativo, conjunto de bens e direitos, tudo aquilo que você tem na forma de bens e direitos, né? E o passivo, as obrigações. Aí a gente subdivide ele entre passivo, obrigações com terceiros, e patrimônio líquido, conjunto de obrigações para com sócios. Obrigações de quem? Bens e direitos de quem? Da empresa, da entidade. Então, a partir do momento que a gente começa a falar de contabilidade, a gente precisa pensar como se nós fôssemos a empresa, tá? Isso é muito importante também. E aqui só o exemplo. Então, o que eu tenho de bens e direitos na minha vida? Eu tenho banco, que tem lá um saldo de R$10. Meu estoque de mercadoria, por exemplo, R$5. Somos dois para ver tudo que eu tenho de bens e direitos. Tenho R$15, é o meu total do ativo. Beleza, agora vamos olhar o outro lado. Eu tenho alguma coisa para pagar para alguém? Tenho. Tem aquela conta lá de que eu comprei o meu estoque, mas não paguei o fornecedor ainda. Então, eu tenho uma conta a pagar. Isso é uma obrigação da minha empresa para com um terceiro. Então, eu chamo isso de contas a pagar, coloco lá no meu passivo, R$5. Tem mais alguma obrigação? Tem. Tem aqueles R$10, que é o dinheiro que os sócios emprestaram para a empresa quando a gente criou ela. Esse dinheiro foi parar no banco, está lá até hoje. Então, percebam que assim, é para entender essa mecânica, e aí eu percebo, em essência, que o balanço patrimonial ele é literalmente uma balança. O total do ativo é sempre igual ao total do passivo. R$15 de um lado, R$15 do outro. Isso de início é meio estranho, porque daí você pensa assim, puxa, então, se eu tenho R$15, eu também devo R$15, eu não tenho nada. Mas, na verdade, não é bem assim. É para que você entenda que há um equilíbrio das contas, e na visão pessoa física agora, né, que seria os sócios ali aplicando, o olho tem que estar onde? No patrimônio líquido. Porque aquela é a dívida da empresa para com os sócios. Então, em essência, a empresa tem que estar sempre nesse equilíbrio entre bens e direitos e obrigações. Ainda que essas obrigações sejam para com os sócios, e aí se aquele resultado for bom ali naquele sentido, né, de obrigação para com os sócios, significa que ela está apresentando lucro, que ela está dando o resultado que ela foi programada para dar. Tá bom? Então, é para a gente pegar e não esquecer dessa estrutura e depois a gente vai aprofundar. Aqui nos slides a seguir eu deixei essa explicação entre curto e longo prazo, que a gente vai melhorar esse raciocínio nas aulas futuras, tá? Só para eu não me delongar muito aqui, eu imagino que vocês já vão ficando um pouco mais cansados. Mas, em resumo, tem nomenclaturas que vão dividir ou subdividir, né, essa estrutura. Então, a gente chama de ativo circulante, ativo não circulante. E aí seria apenas para dizer, olha, uma coisa é de curto prazo, outra coisa é de longo prazo. Beleza? Mas ainda é bens e direitos, né? Então, aqui a ideia ou a explicação sobre o que é longo, o que é curto. Então, normalmente se usa a seguinte métrica, né, ou a seguinte medida. A gente faz um balanço hoje, dia 3 de setembro de 2021. Faz lá levantamento de tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você deve, né?
E aí, a partir desse levantamento, eu faço como se fosse um ponto, né, de análise, um ponto onde eu vou separar o passado e o futuro. Então, aí o futuro, que é o que a gente está discutindo aqui no caso de bens e direitos, eu vou utilizar uma sistemática assim, olha, 12 meses adiante, né, para frente, até 12 meses. Então, normalmente se fecha um balanço no dia 31 de dezembro, o que for de curto prazo vai ficar até 31 de dezembro do outro ano. E o que for de longo é depois disso, né? Acima de 12 meses. É só para dar essa explicação aí. O mesmo vai acontecer com o passivo, né? As obrigações de curto e longo prazo para com terceiros. Essa divisão não acontece para com os sócios, né? Com as obrigações que se tem. Então, é porque a obrigação para com os sócios parte do seguinte princípio. Se eu pegar tudo que eu tenho, né? Percebam, vamos voltar aqui nesse raciocínio. Tudo que eu tenho, bens e direitos, banco e estoque, R$ 15. Se eu pegar tudo que eu devo para terceiros, o meu passivo, contas a pagar, R$ 5. O que sobra? Sobra o meu capital social, ou patrimônio líquido, como queiram chamar. Esses R$ 10, 15 menos 5 igual a 10, né, formulam aí o que a gente chama, né, de equação do patrimônio líquido. Quer dizer o quê? Que se eu pegar tudo que eu tenho, pagar todo mundo que eu devo, quanto que sobra na mão do sócio? Como se eu fosse fechar a empresa naquele dia. É isso que sobra. É aquele dinheiro, é aquele montante, é aquele recurso. Enfim, é aquela obrigação que a empresa tem. É como se ela fechasse nesse momento e falasse assim, olha, sobrou R$ 10, tá aqui, é seu porque eu devo para você, você me emprestou quando eu comecei. Então, é mais ou menos essa ideia, essa sistemática que o balanço segue. Então, tudo que eu tenho, né, ativo aqui de um lado, passivo, as obrigações, então. Aqui eu tenho uma demonstração mais completa, né, só para ilustrar situações que a gente vai acrescentando ao longo do tempo, mas seria um balanço um pouquinho maior, com lucro, com depreciação e tudo mais. A gente vai vendo uma por uma nas operações. Tá? Então é só para exemplificar o que seria a separação ali de circulante e não circulante, os outros grupos, o próprio patrimônio, onde é que vai o lucro, é esse raciocínio. Tá? E aí a gente chega na DRE, alguma dúvida sobre o balanço? Eu não estou comentando, não aprofundei muito, talvez, antes de eu falar da DRE? Para mim tá tranquilo. Tudo certo. Tá. E o que é a DRE, então? Receita menos despesa. Né? Tudo que entra menos tudo que saiu para que pudesse entrar dinheiro. Na contabilidade a gente tem essa, não sei se eu posso chamar de diferença, né? É um raciocínio que parece um pouquinho estranho no início. Porque se a gente para e pensa do ponto de vista empresarial, primeiro você gasta dinheiro para depois ganhar dinheiro. Primeiro você tem custos para abrir a empresa, para comprar estoque, para comprar material e prestar serviço, né, ou comprar matéria-prima e transformar aquilo em um produto. Primeiro você gasta. Depois você recebe pelo que você gastou um pouquinho a mais. Então, o que você recebe pelo que você gastou é o que a gente chama de receita, é aquilo que entra para a empresa. E a contrapartida, né, ou o que você gastou para poder ter ali algo para receber, é o custo, é a despesa, né, que a gente usa essa nomenclatura de forma geral. Custo e despesa na contabilidade tem sentidos diferentes, mas eu costumo trabalhar tudo como uma coisa só para não complicar. Depois que a gente avança, aí você separa o que é custo e despesa, né, processo de formação e a diferença entre despesa administrativa, principalmente em relação a esse sentido. Mas, em regra, receita, tudo que entrou, despesa, tudo que saiu, normalmente sai antes, você gasta antes, né, para poder conseguir fazer uma venda, por exemplo. E aí, o que sobra como diferença dessas duas coisas é o que a gente chama de resultado. E o resultado ele pode ser positivo ou negativo. É lucro ou prejuízo. Então, dependendo do como você gerir o negócio, você vai ter um resultado. Isso fica evidenciado no que a gente chama de DRE. Por isso que ela existe, por isso que ela é tão falada. Porque ela vai fazer essa sistemática. Então, ela possui esse formato diferente, vertical, mas ela também é os dois lados da balança. Né? Conjunto ali de receitas, o que entra, que a gente associa, né, uma coisa com a outra. Conjunto de despesas, o que saiu, a gente poder achar um resultado, um lucro ou um prejuízo de certa maneira. Então, a fórmula básica dela é mais ou menos isso. Receitas menos despesas igual a resultado. Só que aí ela é organizada, né, num conjunto de nomenclaturas
pela complexidade do sistema brasileiro, né, de contas, digamos assim, de tributação, de avaliação de lucro e tudo mais. Então, tem DREs que você pega que são gigantes, tem DREs que são mais resumidas. Por quê? Porque depende da necessidade de evidenciar aquela informação. Né? Então, em algumas você vai ter participação em sociedade coligada. Uma microempresa dificilmente vai ter que fazer avaliação nesse sentido, né, de investimentos de acordo com a coligação. Uma empresa de indústria, ela vai ter um resultado diferenciado que a gente chama de faturamento, por exemplo, porque ela trabalha com IPI. O IPI possui uma característica diferente do ICMS. O IPI ele tem o que a gente fala geralmente, né, que é um imposto por fora. O ICMS é um imposto por dentro. Então, a forma de demonstrar isso cria aqueles modelos. Aí, se você bota no Google agora DRE, você vai ver um monte, porque cada uma foi estabelecida. Né? É claro que existem normas que meio que regulamentam e dimensionam o que é cada coisa. Mas a gente adota aí, as normas elas são meio que genéricas, né? Falam, ó, tem que ter no mínimo isso. Aí cada empresa vai adaptando, melhorando a informação. Né? Até porque, né, se eu for seguir só um padrão, eu não atendo todo mundo. Então, conceitos gerais, só o exemplo aqui para a gente poder ver. E ver que é exatamente aquilo que eu falei, olha só as nomenclaturas. E tudo que está escrito como custo e despesa é uma coisa só. Então, ó, receita, sinalzinho de mais indica o quê? Que é o dinheiro que entrou, dinheiro não, recurso, perdão, porque pode ser dinheiro ou pode não ser. Mas é o que entrou 2.000. Na forma de quê? Do que eu chamo de receita operacional bruta. A gente vai ver e estudar essas nomenclaturas. Aí eu tive alguma dedução? Não. Vou seguindo de cima para baixo, fazendo esse efeito cascata. Até que eu tiro o meu custo da mercadoria vendida. Aqui na demonstração eu começo pelo quanto que eu ganhei. Mas vocês concordam comigo? Para eu vender uma mercadoria, eu tive que comprar ela antes. Então eu gastei antes. Apenas na forma de demonstrar é que isso vai vir embaixo. Né? Então fica nessa ordem por uma questão de organização. Aí vamos imaginar que eu gastei ali os 900, sobrou quanto? Sobrou 1.090. Beleza, isso é o quê? É resultado, porque já é receita menos despesa. Custo aqui como sinônimo de despesa e inclusive vale fazer o parênteses, CMV é uma despesa, não é um custo. Seguindo o raciocínio, despesas operacionais, que é o que eu tive que fazer ali para acontecer o meu negócio. Tive despesa só com depreciação, R$100. Partindo desse princípio, se eu estou tirando, o meu resultado ele foi o quê? Foi a forma de receita menos despesa. Eu tive até agora um resultado positivo, que a gente associa com lucro, mas ainda não é. Tive um resultado positivo, tiro despesas, sobra um resultado líquido, que é para dizer, olha, acabou, não tem mais o que tirar nem colocar. Já tirei, já coloquei tudo. É o diferente entre o bruto e o líquido. Eu acho que também não é um conceito muito complexo para a gente pegar. Né? Então, basta que você faça esse raciocínio. Se você parte desse princípio que vai ir diminuindo num efeito cascata, você vai entender o que é bruto e o que é líquido. E essas nomenclaturas ajudam a gente a conceituar as áreas e atuações que a empresa possui. Beleza? Alguma dúvida ou curiosidade sobre a DRE? Não lembro se eu coloquei, senão a gente já, pelo menos dessa parte aqui, eu já consigo finalizar. Não com medo de me estender muito. Não pelo horário, tá? Porque eu sei que fica chato, né? Eu falando aí 2 horas, vocês vão ficar muito cansados. Beleza, não tem por enquanto. Tá, deixa eu interromper a apresentação. Vou voltar aqui para a tela, só para a gente fazer um fechamento, tá? Dessa parte da disciplina, dessa introdução aí. Eu queria ouvir de vocês, preferencialmente, né? Se vocês quiserem escrever, podem escrever, mas eu gostaria que vocês falassem também, na medida do possível, de como é que é esse olhar que vocês possuem para com a contabilidade. O que eu quero dizer com isso? O que você vê, né? Imagina que é uma perguntinha de prova. Eu coloquei lá assim, olha, questão número 1. O que significa a contabilidade para você? E aí, né, os 3 pontinhos ali para vocês complementarem. Para eu poder pegar mais ou menos o que vocês esperam dessa disciplina. Que no fim vai ser a mesma coisa. O que vocês me dizem?
Vixe, ninguém se arrisca? Vou falar de novo. É como eu disse antes, a visão que eu tenho, pelo menos assim, faz desde o ano passado, na verdade, que eu parei, que eu voltei a estudar agora, então eu estou tentando recapitular tudo que eu tô aprendendo a estudar de novo, vamos dizer assim. E eu acredito que essa disciplina vai ser mesmo o que foi falado lá no início, aprender a controlar a parte de dentro da empresa, realmente a parte interna mesmo, em relação a tudo, né? Tudo assim, tudo que envolve, claro, a contabilidade, essa parte financeira, principalmente aprender a questão de tomada de decisões, que, pelo menos ao meu ver, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, assim, e vai ser muito bom, né? Vai ser indo aos pouquinhos, mas vai ser muito bom. Acredito que é isso. Bom, perfeito, obrigado. Os demais colegas, o que vocês acham? Bom, professor, a minha visão é mais ou menos igual a da amiga que acabou de falar. Eu sempre vi, nunca trabalhei em escritório nem nada, na área administrativa. Eu vejo sempre como, mais para a parte teórica, como também como ela acabou de dizer, é o controle mesmo de tudo que acontece dentro da empresa, de fato, né? Ficar descrito ali tudo que aconteceu ao longo de períodos de transações. Para você poder olhar o passado, pensar no presente e, quem sabe, projetar um futuro, né? Sim, com certeza. Perfeito. É porque, assim, o que eu vejo ao longo desse... Essa foi, inclusive, uma das primeiras disciplinas que eu trabalhei lá em 2018. E existe uma distância, né, da fase ou da forma que a gente encara as coisas na vida, né? Não que eu seja minha nossa, mas assim, por ter trabalhado com ela algumas vezes, é a mesma coisa quando vocês fazem um trabalho repetitivo, depois de 6 meses você já sabe fazer aquilo, né? Então não quer dizer que eu domine 100% o assunto, não é isso que eu quero dizer. É que assim, o que eu vejo é que às vezes ela fica muito vaga, muito distante, apesar dessa ideia que a gente possui. Por quê? Porque é o que eu comentava antes da gente começar, Aldson, porque assim, eu tenho uma perspectiva genérica. Então, se vocês não conseguem trazer situações, exemplos, coisas que vocês têm curiosidade, a gente não consegue formular um conhecimento aplicado à prática, né? Aí vai ser a mesma ideia de você sentar, ler um livro, ver lá que existe uma técnica de ponto de equilíbrio, por exemplo, mas não conseguir aplicar aquilo ao negócio que você está relacionado, né? E aí, às vezes, o pessoal cria essa ideia, não, eu só vou me preocupar com uma coisa dessa no dia que eu for dono de uma empresa, no dia que eu for gestor de uma empresa. E aí, talvez isso nunca aconteça justamente pelo fato de você não se preocupar antecipadamente com isso. Não ter essa visão, não ter essa perspectiva, essa capacidade de se colocar um passo adiante. Vocês aprendem muito sobre isso, né? Sobre a proatividade no curso. E aqui não é diferente. Aí o que acontece? A gente trabalha uma forma genérica, mas sem essa associação com o dia a dia, ela vai ficar distante. Ela vai parecer ali uma simples leitura de um capítulo de um livro. Porque fórmula por fórmula, hoje, a gente carrega um computador, né, no bolso 24 horas por dia, que é o nosso celular. A gente carrega ferramentas de inteligência artificial à nossa disposição que conversam, que respondem. Então, assim, não dá mais para estudar igual 1980. Né? E é perder tempo, é jogar o maior recurso que a gente tem, que é o tempo, fora, porque vai ficar distante. Então, para ter o aproveitamento, não dá para que vocês... Não pode ser uma coisa assim, olha, vamos depender do que for passado, vou cursar só para passar e tal. Tudo bem, também não precisa, né, virar o expert, mas equilíbrio entre ter a utilidade dessa informação na vida de vocês, ainda que não seja o momento agora. Imagina que você está sonhando com a sua empresa, vai criar ela, você vai descobrir um novo universo e tem que ser mais ou menos por aí. Porque senão, realmente, ela vai ficar distante. E aí a gente chega numa sistemática que, assim, é o compartilhamento de informações.
E aí, às vezes, a busca vai ser pelo resultado de curto prazo, que é aquele que a gente espera passar na disciplina, né? E o médio e longo vão deixando de lado para suprir uma necessidade mais imediata, que é passar para ter o diploma, perfeitamente natural, mas que precisa de um equilíbrio. Então, tem como você ter uma nota boa e ter um aproveitamento. Boa que eu me refiro é a média mínima, né? E, se preferível, um 10, por exemplo. Mas isso só ocorre se você tiver a capacidade de trazer esse raciocínio para a sua própria vida. Então, eu vi muitos casos assim de muitos alunos dedicados, de muitos alunos que conseguiram fazer esse processo e de muitos que realmente percebe-se que, infelizmente, só está pela presença, ou só está pela coisa de tem que fazer essa disciplina. É claro que nem todo mundo vai gostar, mas quanto mais vocês conseguirem abrir o coração para isso, mais fácil vai ficar. E aí é que entra o meu papel, porque, em regra, o ideal seria vocês trazerem conteúdo e a gente debater e eu fazer esse processo de mediação, né? É claro que a gente sabe que o sistema de ensino não é tradicionalmente assim, mas é um jeito de vocês conseguirem contribuir e não precisa de muito, sabe? Eu não estou falando assim, ó, vai lá ler as 500 páginas do Padovese em 7 dias e me traz um resumo. Eu acho que isso não vai acrescentar. Agora, traz para cá, para discussão, um problema que você tem na sua vida. Uma coisa que você precisa organizar e vamos ver como essa ferramenta, que parece que não tem nada a ver, vai te ajudar. E aí você vai descobrir que, por exemplo, para você poder trocar de carro todo ano, você tem como fazer um trabalho analisando ali quanto que é a variação do mercado, para justamente, mas eu nem tenho carro, professor, pronto, vamos fazer o orçamento para você comprar o seu carro. Eu quero o sonho da minha casa. Como é que eu posso fazer? Entendem assim? Então, para coisas pessoais, ela também tem utilidade. E uma vez que você adota essas ferramentas para o seu dia a dia, você consegue usufruir disso no conceito empresarial. Ela é tradicionalmente empresarial? É, mas ela pode ser utilizada para muito mais. Só que aí, para levar para o empresarial, precisa ter passado pelo crivo, né, pela aceitação do indivíduo em relação a isso. Porque eu vi muita resistência, assim, muita gente que sempre achou que balanço patrimonial era uma coisa incompreensível. E, com todo respeito, incompreensível nos dias de hoje, e se você pegar sei lá, uma música em chinês, você consegue usar uma ferramentinha chamada internet e traduzir aquela letra para entender, sem nunca ter tido uma aula de chinês na vida? Consegue entender o que eu quero dizer? Não dá mais para a gente agir como se fosse há 20 anos atrás. E isso é fundamental da parte de vocês também, bem como da minha, né? Então, essa cobrança e essa reciprocidade, ela tem que acontecer inevitavelmente. E eu espero, né? Me coloco à disposição para contribuir, para ajudar e tudo mais, verdadeiramente assim, de coração, porque não sei tudo, tenho certeza de que não sei tudo, né? Mas o pouco que eu sei, eu sempre deixo à disposição e eu acho que isso contribui de alguma maneira, né? Então, é mais para deixar claro aí o que eu penso sobre a disciplina e o que eu espero de vocês. E para saber o que vocês esperam de mim nesse nosso conjunto aí de atividades a serem executadas, tá bom? Então, obrigado desde já pela atenção. Mais uma vez estou à disposição. Tem telefone, tem e-mail. Entrem lá no grupo quem não está. Quem vai assistir a aula depois também, obrigado pela atenção até aqui, tá? Paciência aí comigo, paciência com os colegas e principalmente paciência com você mesmo, né? Nada acontece da noite para o dia, mas com o tempo e a dedicação, eu costumo reforçar uma frase de um dos meus músicos favoritos, que é trabalho mais disciplina igual a êxito. Então, se a gente trabalhar e tiver a disciplina e a força de vontade de chegar onde a gente quer chegar, realmente nós vamos conseguir. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então, obrigado pela aula de hoje, pelas contribuições. Estou à disposição. E amanhã já tem aula de novo para a gente falar um pouco sobre sistema de informação contábil e começar a ver aí a ideia do markup, geração de informação e curso. Tá bom? Valeu, bom descanso, até a próxima. Vou interromper aqui.